Progredir carga ou repetições é uma das formas mais utilizadas para quem quer aumentar músculo. Isso porque quando você faz essas progressões, o volume de treinamento aumenta. E a gente sabe que quando esse volume é progredido, desde que seja feito de forma individualizada, os resultados em hipertrofia podem ser potencializados. Agora, o que eu trago nesse vídeo é: tem alguma diferença entre progredir carga ou progredir repetições? Ou tanto faz? Pensando em aumentar músculo, será que tem algum modelo que é superior? Isso tudo eu vou te revelar nos próximos minutos. Meu nome é Felipe Guitarrari, eu sou especialista em treinamento de força e nesse canal eu te ensino a treinar para alcançar um físico mais harmônico e mais estético, tudo com base na ciência. Mas antes, já se inscreve no canal, manda o vídeo pro amiguinho, curte, comenta, que isso me ajuda muito a sempre trazer conteúdo de qualidade para você. Mas vamos lá. Como de praxe, eu vou responder isso com estudo. Bora entender então de uma vez por todas, com base na ciência, se o melhor para você é progredir repetições ou progredir carga para aumentar mais a massa muscular. Trouxe aqui dois estudos hoje que eu vou contar para vocês entenderem com mais facilidade, vou detalhar os estudos e no final a gente vai concluir junto o que é melhor para hipertrofia, beleza? Então o primeiro estudo aqui é do Plotkin de 2022. Faz 2 aninhos, não faz tanto tempo aí. O que eles pegaram basicamente, tá? O que eles quiseram? Eles pegaram 43 indivíduos que tinham pelo menos 1 ano de experiência com treinamento de força. Já é considerado um indivíduo treinado. E eles, no estudo, realizaram o agachamento, a cadeira extensora, a panturrilha sentado e a panturrilha em pé. E eles analisaram a hipertrofia do quadríceps e da panturrilha, né? Ou seja, dos gastrocnêmios ali, medial e lateral. Eles também fizeram um teste de força nesse estudo aqui. E o teste de força foi realizado no agachamento no Smith. Eles fizeram um teste que é conhecido como teste de uma repetição máxima. O que é esse teste, basicamente? Tem um procedimento para encontrar qual é a carga em que o indivíduo consegue fazer uma repetição no talo. É uma repetição, não é para ele conseguir fazer 2. É a carga para ele fazer uma repetição máxima em um determinado exercício. E isso está associado com o nível de força do indivíduo. Quanto maior é essa carga, relativa principalmente ao próprio peso dele, maior é o nível de força que esse indivíduo apresenta. E aí é que mora o tchan do negócio. Eles dividiram esses 43 indivíduos em 2 grupos. Um dos grupos progredia a carga. O outro grupo não progredia a carga, progredia repetições. Mas basicamente como que isso daqui acontecia? Qual que é a estrutura de um estudo desse? Os indivíduos que progridem carga traçam normalmente uma quantidade fixa de repetições, eles não progridem repetições, por exemplo, ó, eu vou traçar aqui de 8 a 10 repetições. E dentro dessas repetições, eu vou subindo a carga, me mantendo dentro dessas repetições conforme as semanas passam. Já os indivíduos que progridem repetições não fazem isso. Eles traçam uma carga inicial, que é, por exemplo, uma carga relativa a 80% a 70% de uma repetição máxima no exercício. Vamos para a prática para vocês entenderem. Esses indivíduos fizeram agachamento, um dos exercícios que eles fizeram aqui. Então eles fazem um teste no agachamento com esses indivíduos e descobrem qual é a carga que esses indivíduos fazem uma repetição máxima no agachamento. E aí suponhamos que eles descobriram que um indivíduo X fez o agachamento com 100 kg. Aí eles falam assim, ok, sua carga inicial vai ser de 70% disso. Então você vai fazer o agachamento com 70 kg se esse indivíduo fez uma repetição máxima com 100 kg, traçaram 70% disso, ele vai fazer com 70 kg. Não se mexe mais no peso. Ajustou o peso inicial dessa maneira, essa é uma das formas de ajustar, ok, a partir daí esse cara vai ficar com esses 70 kg e com esses 70 quilos ele só vai progredir repetições. Então essa é a diferença dos dois modelos aqui. Um grupo só progredia a carga e mantinha repetições, e o outro grupo só progredia repetições e mantinha a carga. O que eles encontraram? Que a hipertrofia foi similar entre progredir carga ou progredir repetições, com exceção de um músculo, que foi o reto femoral, tá? Que é um músculo do nosso quadríceps, dessa parte da frente da nossa coxa. Com exceção desse músculo, que hipertrofiou 2,8 milímetros a mais no grupo que progrediu repetições. Mas assim, isso daqui dentro da estatística, né, ali dentro dos dados, é muito pequeno. Então é uma vantagem muito pequena, quase irrisória, para o grupo que progrediu um pouco mais de repetições. E só foi encontrado em um músculo, que foi o reto femoral. Em todos os outros músculos avaliados, não se encontrou diferença entre progredir carga e repetições. Já quando a gente fala em força, os resultados também foram similares entre progredir carga
ou progredir repetições, só que houve uma pequena vantagem para o grupo que progrediu mais carga. Ou seja, o grupo que progrediu mais carga, na verdade, não é nem mais carga, né? Só teve um grupo que progrediu carga aqui. O grupo que progrediu carga aumentou 10% a mais de força em relação ao grupo que aumentou quantidade de repetições. Então isso é uma pequena vantagem, eles encontraram uma pequena vantagem na progressão da força, né, no aumento da força, para o grupo que progrediu carga em relação ao grupo que progrediu repetições. Agora, os resultados foram similares. Eu apresentei pequenas vantagens de um grupo ou de outro para vocês aqui, mas os resultados até agora foram similares. Vejam bem, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei um estudo que, se vocês abrirem para detalhar, vocês vão ver que o estudo é técnico, vocês vão ver que o estudo, vocês vão ter que entrar em metodologia, vão ter que entrar em estatística para entender o que o estudo está trazendo. Então eu estou mastigando isso daqui para vocês. Ainda assim, eu sei que pode parecer um pouco difícil você ir lá e ajustar o seu protocolo com base em tudo isso que eu estou trazendo. Eu vou apresentar uma conclusão no final, como eu falei para vocês, então fica até o final do vídeo. Mas eu sei que é difícil você orquestrar todo o seu treino, progredir carga, progredir repetições, quais exercícios você vai colocar, qual é a ordem desses exercícios, qual vai ser a divisão do treino. Eu sei que isso é complexo. Então, se você não quiser aprender tudo isso daqui sozinho, o que eu sugiro é que você preencha a ficha de interesse, tem um link aqui na descrição desse vídeo, a ficha de interesse para minha consultoria, que eu cuido de tudo isso para você. Aí você não precisa entender, lógico, se você quiser entender é sensacional, mas você não precisa cuidar sozinho do seu protocolo de treinamento. Eu cuido, a minha equipe cuida, você não precisa pensar em nada que a gente te leva ao seu objetivo. É só preencher então aqui embaixo a ficha de interesse para nossa consultoria. Mas vamos lá, continuando. Tem um outro que eu gostaria de trazer. Até agora a gente viu que nem teve muita diferença. Até agora a diferença que a gente encontrou foi que o grupo que produziu, que aumentou, na verdade, um pouquinho mais de repetições, hipertrofiou um pouquinho mais, mas foi um pouquinho mais do reto femoral. O restante não teve diferença em hipertrofia para nenhum músculo, ou progredindo carga ou progredindo repetições. Já para força também foi similar o resultado. Agora, o grupo que progrediu um pouquinho mais de carga teve uma leve vantagem, em relação ao grupo que progrediu repetições. Mas vamos continuar aqui que tem mais coisa pra gente ver muito interessante. Esse estudo aqui, gente, é mais recente. Olha que legal, estudo de 2024. E esse estudo foi realizado com 39 indivíduos destreinados. Então, esses caras aqui já tiveram em algum momento contato com o treinamento, mas fazia vários meses já que eles não treinavam. Eles estavam destreinados. E eles fizeram 10 semaninhas de treinamento, eles foram expostos aqui no estudo a 10 semanas de treinamento na cadeira extensora unilateral. Olha que bacana. O grupo 1 progrediu só carga e ele basicamente manteve em 4 séries de 9 a 12 repetições. Foi o que eu falei anteriormente. Então eles pegaram 9 a 12 repetições e dentro dessa quantidade de repetições as pessoas só iam progredindo carga. Mas elas precisavam fazer essa quantidade de repetições, ficar dentro dessa margem, chegando muito próximo da falha nessa margem aqui, tá? Aqui nesse estudo eles chegavam na falha ou muito próximo da falha dentro dessa margem. Então conforme as semanas iam passando, a carga ia sendo progredida, mas se mantendo aqui nessa margem. Já o grupo 2 fazia o quê? Só progredia repetições e não progredia carga. Então, eles traçaram na cadeira extensora unilateral, eles fizeram um teste de força no começo, descobriram qual era a carga máxima que esse cara conseguia fazer uma repetição na cadeira extensora e traçaram 80% dessa carga máxima. Então, se na cadeira extensora essa pessoa conseguia fazer lá com 100 quilos na cadeira extensora, que é coisa pra caramba unilateral, né? Mas se ela conseguia fazer com 100 quilos, essas pessoas começaram com 80 quilos, que é 80% disso, e a partir daí não se move, não se adiciona mais carga. O que essas pessoas adicionavam era repetições na mesma carga. Então, ó, você vai fazer ali com a carga inicial de 80 quilos, que é 80% de uma repetição máxima nesse exemplo que eu dei, só que esse é o peso inicial, não se mexe mais no peso, vamos progredir repetições a partir de agora. Então o grupo 1 e o 2 tinham essa diferença. Eles analisaram tanto a força na cadeira extensora, fizeram teste na cadeira extensora para analisar a força, quanto a hipertrofia no vasto lateral, que é um músculo do quadríceps. Faz muito sentido, né? Vai fazer cadeira extensora, então vamos analisar o vasto lateral aqui. O que eles encontraram? Olha que bacana, entre o grupo 1, que progrediu carga, então o grupo 1 aqui, né, subiu carga, ou o grupo 2, que subiu repetições. O que eles encontraram de diferença aqui? O grupo 1 começou, o grupo 1 que subiu carga, começou com 59,2
Sim, 59. 52,9 quilos na cadeira extensora e no final do estudo eles conseguiram alcançar 69,05 quilos, ou seja, teve um bom aumento aqui, né? O grupo que aumentou carga teve um bom aumento de força. Só que o grupo que aumentou repetições subiu de forma similar à força. A força subiu de forma muito similar, subiu de 51,67 quilos para 66,82. Esses resultados aqui, ó, o quanto esses resultados aumentaram entre o grupo que subiu carga ou o grupo que subiu repetições, estatisticamente não tem diferença. É a mesma coisa. Tem uma pequena diferençazinha aqui, mas quando a gente vai ver no percentual é a mesma coisa. Deu na mesma para força, subir carga ou subir repetições. Deu na mesma aqui. Agora, aí para hipertrofia, que eles analisaram o vasto lateral. O grupo 1, que subiu carga, começou ali com 21,34 centímetros quadrados. Isso é uma medida ali basicamente da área do vasto lateral. E no final do estudo, eles conseguiram aumentar para 23,53 centímetros quadrados. Já o grupo que progrediu repetições, que era o grupo 2, começou com 21,08 e terminou com 23,39. Ou seja, o aumento aqui também foi similar. Não teve diferença nenhuma nesse estudo aqui em progredir carga ou progredir repetições em hipertrofia ou para força. Agora, calma lá. Lógico que a gente tem mais estudos, mas eu quis trazer dois aqui recentes e estudos robustos, considerados, para que a gente concluísse algo bacana. O que a gente consegue tirar dessa história? Qual que é a lição dessa história aqui? Parece que para hipertrofia dá na mesma, galera, dá na mesma você progredir carga ou progredir repetições. É o que a maioria dos estudos mostra, tá? A maioria dos estudos mostra que para hipertrofia, para aumentar músculo, tanto faz você subir carga ou subir repetições. Você pode utilizar as duas ferramentas que você vai ter um bom resultado. Agora, quando a gente pensa em força, olha que bacana, o primeiro estudo que eu apresentei para vocês, que foi do Plotkin, era com pessoas treinadas. Vocês lembram que eu falei que no caso da força, quando se progredia a carga, esses caras que progrediam carga tinham uma leve vantagem em relação às pessoas que progrediam repetições para força. Para hipertrofia deu na mesma. Para força, parece que quando as pessoas são mais treinadas, é uma linha de raciocínio que a gente pode seguir aqui, parece que a carga, progredir carga, tem um impacto um pouco maior. Agora, já no segundo estudo, foi do Chaves, né? Eram com indivíduos destreinados. E aí o resultado em força na cadeira extensora foi muito similar entre progredir carga ou progredir repetições. Então, para indivíduos que são destreinados, para essa população aqui que foi a população do estudo, para esse cara que está começando, ele vai conseguir bons resultados em força progredindo carga ou progredindo repetições. As duas formas são muito legais, são muito efetivas. E aí a questão é, qual que é a reflexão disso tudo que eu falei que eu ia fazer? Você não precisa se prender só em uma estratégia, só em ficar progredindo carga, 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 carga e mantendo a quantidade de repetições, ou só ficar progredindo repetições, repetições, repetições e mantendo a carga. Você pode fazer as duas coisas no seu treino. As duas coisas apresentam um nível de efetividade. Eu já apresentei isso daqui que eu vou apresentar agora em outros vídeos, mas uma forma que eu gosto de fazer bastante é o seguinte, eu progrido tanto carga quanto repetições. Eu tenho as duas coisas na minha forma de progressão. E aí eu faço assim, por exemplo, ó, você vai lá ter o aquecimento, e aí suponhamos que você tem até escrever de outra cor aqui. Vamos lá. Você vai lá ter o aquecimento, né, que você tem no exercício normal, e aí vai ter assim, ó, primeira série, por exemplo, você vai fazer de 8 a 12 repetições. Isso daqui na primeira série. Aí na segunda série é a mesma coisa. Na terceira série é a mesma coisa, ok? A mesma margem de repetições nas séries. O que eu faço inicialmente? Eu ajusto o peso inicialmente para realizar a margem inferior. Eu prescrevi de 8 a 12, certo? Então eu ajusto o peso para fazer 8. Chegando em 8 com alto nível de fadiga, chegando em 8 muito cansado. É aquela percepção que você faz 8 no talo, sabe que você faz 8 e fala assim, meu Deus do céu, 9 não dá. Mas ó, você fez e conseguiu completar 8 repetições, só que com alto nível de esforço. Eu ajusto o peso para fazer a margem inferior. Nos treinos seguintes, o que eu faço? Eu não aumento o peso. Eu aumento a quantidade de repetições até chegar em 12, até chegar no teto, na margem superior que eu coloquei. Essa margem aqui, ó, não é a única que funciona de 8 a 12. Tem outras margens que funcionam, isso daqui é só um exemplo. Mas eu subo repetições, então eu subo reps aqui até chegar na margem superior. Quando eu chego na margem superior, quando eu chego em 12, aí sim eu subo o quê? Eu subo carga e volto para 8 repetições e volto para a base. Vamos, por exemplo, para ficar prático. Suponhamos que eu estou fazendo um supino com 8 repetições
E eu gosto dos 100 quilos, né? Eu dou vários exemplos com 100 quilos, é que fica fácil de calcular aqui. Mas beleza, 8 repetições com 100 quilos no supino, beleza? Sensacional. Nos treinos seguintes, o que eu tento fazer? Eu tento fazer 9 repetições com esses 100 quilos, até conseguir chegar em 12. Essa margem é uma margem um pouco maior, você consegue fazer isso numa margem menor, 10 a 12, por exemplo, não 8 a 12. Você pode fazer 8 a 10 de margem, ou várias margens. Mas beleza, aí eu subo com esses 100 quilos, que eu fazia 8, eu tento chegar em 12. Não vai ser no treino seguinte que eu vou chegar em 12. Às vezes demora 2, 3, às vezes mais treinos para chegar em 12. Cheguei em 12 com esses 100 quilos, agora eu progrido a carga. Eu progrido até 10% da carga, normalmente é um percentual que eu utilizo bastante. Eu subo até 10%, pode ser menos de 10, tá? Em alguns casos. Mas até 10% da carga, então eu subo de 100 para até 110 quilos e retorno para fazer 8 repetições agora com esses 110 quilos. E aí agora com esses 110 quilos, eu subo de novo para 9 repetições, até chegar em 12. Chego em 12 e agora sim eu progrido a carga. Percebem que a gente não tem uma estratégia só para potencializar a hipertrofia. Força também não. Mas falando em hipertrofia, aqui, né, a margem que normalmente eu costumo utilizar. As duas formas são formas que a gente pode realmente abrir a caixinha de ferramenta para ter mais resultado. E como eu falei, né, são várias coisas para pensar. Agora aqui a gente está discutindo sobre subir carga ou subir repetições. Será que tanto faz, né? Concluímos aqui agora, mas tem várias outras questões no treino, como eu falei. Qual a amplitude de movimento você vai fazer os exercícios? Será que é sempre com a maior amplitude? Será que uma amplitude um pouco menor, em alguns casos, não pode te trazer benefício? Ou qual vai ser a ordem dos seus exercícios? Qual vai ser a quantidade de séries que você vai fazer para cada músculo que você quer desenvolver? E aqueles que você só quer manter? Quantas séries você precisa fazer para os músculos que você só quer uma manutenção? Tem várias questões importantes que muitas das vezes é muito esforço para buscar informação para resolver. Para isso eu te ajudo. Então se você quiser que eu cuide do seu treino e cuide de todas essas questões para você, ficha de interesse para minha consultoria aqui no link da descrição. Só clicar, preencher que a minha equipe já entra em contato e eu cuido de tudo isso, você não precisa pensar em absolutamente nada. Belezura? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, concluído aqui comigo. Manda pro amiguinho, isso daqui ajuda muito. Manda o vídeo pro amiguinho, comenta, fala se você gostou ou se não gostou e a gente se encontra na semana que vem.